Esse vídeo é para você que sente tudo muito rápido, mas também, ao mesmo tempo que você sente tudo muito rápido, quando é para romper uma relação, você também rompe rapidamente, intensamente. Sim, se você se identificou com essa frase, fique até o final desse vídeo, porque você vai entender alguns pontos que são desafiadores no seu comportamento, mas você também vai aprender o lado positivo disso e como que você faz essa transição do desafio para o lado positivo e assim você pode explorar o melhor que você tem de você e, claro, né, da vida e das relações, já que você é uma pessoa que leva em consideração as relações, já que você é uma pessoa, né, que muito provavelmente vivencia esse perfil de personalidade que está sendo abordado neste curso. Essa é a aula número 6 do 12º curso dos 27 perfis de personalidade. São 27 perfis de personalidade, esse é o perfil número 12, um perfil onde a pessoa ela tem uma intensidade nas relações e ela sente, né, uma inveja inconsciente, ela muitas vezes não percebe que ela sente inveja, né, das pessoas, e quando ela se sente com medo, acuada, sabe, no sentido de perder a pessoa que ela ama, ela vai lá e rapidamente, né, ela rompe. Então, ela tem uma baixa tolerância, né, à frustração emocional. Então, qualquer sinal, sabe, que essa pessoa tem, que a pessoa que ela gosta não tá, tipo assim, tendo uma intensidade em relação a ela, ela sente ali um impulso de terminar. Só que veja, às vezes você só percebeu algo que na verdade era um momento difícil da pessoa. Às vezes a pessoa estava lá conectada com você, estava conectada na relação, mas ela está passando por um momento difícil para ela, não tem a ver exatamente com a relação, ou até tem a ver com a relação, mas ela ainda gosta de você, ela ainda quer estar com você. Ela só entrou num momento difícil. E quando ela não está tão intensa quanto você estava acostumada, você já começa a olhar para tudo aquilo e sentir um medo. E às vezes você não percebe que você tem esse medo, porque você é uma pessoa que tem uma característica de ser uma pessoa corajosa, que toma decisões, que vai na frente, que se coloca na vida, sabe, sem vitimismo. Mas no fundo, sim, você sente medo. Inclusive, toda essa expressividade dessa força é também uma forma de não assumir e aceitar que está com medo, porque assumir e aceitar que está com medo é algo desafiador. A gente precisa de muita maturidade emocional para reconhecer que a gente sente medo, para reconhecer que a gente se sente frágil em algumas situações. Então, veja bem, os lados desafiadores de quando você está nesse tipo de situação é exatamente o quê? É você tomar decisões que são precipitadas, exatamente porque você não está conseguindo lidar com as suas emoções. Você está sob a pressão das emoções, e se você não tiver a paciência, sabe, de deixar o tempo passar para que você possa perceber se realmente é aquilo que está acontecendo, se realmente aquela decisão que você tomou é a melhor decisão, você acaba terminando antes do momento adequado, você acaba rompendo uma relação que não tinha necessidade de romper. Seja uma relação afetiva ou uma amizade muito profunda. Né? Claro que às vezes pode ser até uma relação de trabalho, viu? Eu sei que a gente está focando aqui na parte afetiva, mas pode ser uma relação de trabalho. Então, quando você tem uma exigência muito imediata das pessoas, do outro, você acaba espremendo a pessoa de uma forma que ela não suporta, que ela não aguenta. Só que não quer dizer que ela vai romper com você. Ela só dá uma voltada para trás, ela dá uma distanciada para tomar um fôlego, sabe? Para ter um time, sabe? Para estar ali e falar, ufa, vamos lá, calma, respira, né? E nessa você já acha que ela quer sair, então você vai lá e já rompe. Já, não, ó, acabou, acabou. Já que você não quer mais, eu não quero também, entendeu? E sem perceber, você entrou em um drama. Você entrou em um drama. Você entrou ali, sabe, em um momento assim que não era para aquilo. Não tinha necessidade daquilo naquele momento. E tudo por quê? Porque você não está conseguindo reconhecer. Você tem medo de ser abandonado, de ser abandonado. Você tem medo de ser rejeitado, de ser rejeitada. Você tem medo de que a pessoa vá
Então você tem que ir primeiro. Quando a gente tem medo de que a pessoa vá, a gente acaba, às vezes, indo primeiro. Então, existem perfis de personalidades que são o contrário, né? Que acaba, às vezes, tentando segurar uma pessoa que quer ir. Esse perfil que a gente está abordando aqui agora é o contrário. Quando ele percebe qualquer sinal de que a pessoa pode ir, ele já rompe. Só que não necessariamente o sinal quer dizer que a pessoa realmente está indo. Às vezes você só entrou em um momento de desespero, não reconheceu isso, tá na sombra, achando que você tem que ser uma pessoa corajosa, e essa é a autossabotagem. Você encerrou uma coisa que não precisava. Você colocou um fim em algo que não tinha chegado ao fim. Você só estava com muito medo. Agora, quando você reconhece isso, então, e você toma, na verdade, né, a decisão, fala assim, eu vou fazer diferente, né? Eu tomo a decisão de fazer diferente daqui para frente, percebo esse padrão na minha vida, percebo nas relações anteriores, esse padrão acontecendo, e daqui para frente eu vou fazer diferente. Então você pode olhar, dar mais espaço exatamente para três características que você tem que vão te ajudar a lidar com esse tipo de desafio, que é agir nesse impulso e romper antes do momento. Que é exatamente o quê? Você perceber que a paixão ela faz, né, você ter a sua iniciativa e você se entregar à pessoa. Só que a sua capacidade de viver o amor por inteiro, ela é trabalhada quando você começa a olhar para o medo que você tem de que a pessoa vá. E você não reagir a esse medo. Você aceitar que você sente esse medo e você se perguntar da onde está vindo na minha história de vida esse medo de que a pessoa vai embora quando ela dá uma distanciada. Então, toda vez que você tiver com a sua energia muito alta, pedindo para você sair porque a pessoa está te enganando, ela está querendo, sabe, ir embora, não sei o que lá, não haja nesse momento. Perceba que a intensidade ela tem a ver com a paixão, mas o amor ele tem a ver com o quê? Com algo mais sereno, com algo que dá mais tempo ao tempo. Não haja somente porque veio algo e falou ali para você. Só porque algo veio e te disse que você tinha que agir. Não é o momento. Espera o tempo. O tempo é a melhor forma de você perceber se você estava agindo por uma emoção muito forte ou se realmente, né, você estava ali, sabe, simplesmente passando por uma situação aonde, tipo assim, você só estava sentindo medo. Você só estava, sabe, tentando reagir a uma memória, algum tipo de trauma, algum tipo de situação do passado onde você se sentiu abandonado, abandonado e você tem medo de passar por isso de novo. Só que lembre-se, isso é mais uma coisa que é uma crença, está na sua cabeça e por ser algo que sua mente acredita, o seu corpo sente isso. Então, o sentimento de medo de que isso aconteça, ele é verdadeiro. Só que o que está na sua cabeça é uma memória que às vezes não corresponde com uma realidade. Só foi uma percepção de algo do passado. Então, não se entregue a essa emoção. E a transformação, ela vai realmente vir conforme você for transformando essa reatividade de agir de última hora, assim, de forma inesperada, e trazer realmente essa sustentação de sentir esse medo, mas não deixar ele te controlar. Você não é refém do medo. O medo não pode te controlar. Você é capaz de controlar ele. Então você sustenta esse desconforto sem destruir o vínculo que você construiu com a pessoa. Você sustenta, sabe, esse momento de, olha, não tá legal, não tá sendo interessante, tá desafiador aqui, mas eu vou suportar um tempo para ver o que, que vai acontecer. Eu vou aguentar aqui, eu vou sentir aqui, entendeu? Claro que, se você é a pessoa que tem esse hábito de sempre chegar lá e terminar impulsivamente, tá? Se você não tem esse hábito, se você não tem esse histórico desse padrão, então você pode estar vivenciando uma outra experiência, mas eu tô falando para aquela pessoa que tem a tendência de que, quando ela vê a pessoa dando uma distanciada, ela chega lá e termina. É exatamente para você que eu tô falando. Então, não faça isso dessa vez. Aguarda, respira, passa por essa experiência, sente esse desconforto, porque você sentir ele vai te ensinar. Você perceber o que ele está representando sobre o seu passado, sobre alguma memória, sobre alguma situação que você já viveu. E quando você começa, então, a sustentar esse medo, sustentar toda essa sensação estranha, desesperadora muitas vezes, você vai começar a perceber que isso é exatamente a frustração que você não quer sentir.
Porque quando a gente cria uma expectativa sobre algo, quando a gente está nessa de intensidade, a gente cria uma expectativa, logo que aquela expectativa não é realizada, vem uma frustração. Então a gente precisa aprender a respirar, a gente precisa aprender a dialogar com a pessoa antes de tomar uma decisão impulsiva, porque aí sim a gente vai começar a construir vínculos mais duradouros. Vínculos duradouros, eles exigem que a gente vai lá, que a gente converse, que a gente crie toda uma base de sustentação na relação. Não é assim, sabe? É tudo ou nada, sabe? Tudo ou nada. Não precisa, as coisas não precisam ser resolvidas no agora, só porque elas te incomodaram. Se algo te incomodou agora, você pode analisar isso e refletir sobre isso para que você possa ir tomando decisões mais tranquilas, mais serenas, mais em paz. E isso é que vai fazer você começar a parar de sair, né, desse comportamento, sabe, impossível, e você começar a sair para um comportamento que ele é mais estruturado, que ele é mais maduro. E nem tudo, de verdade, que você sente quer dizer que você precisa dar uma resposta a isso. Inclusive, um adulto saudável, né, ele consegue sentir emoções intensas e não ter uma resposta imediata àquilo. Então, aquilo que a gente às vezes teme sentir, às vezes a gente teme mesmo, sabe, se sentir abandonado, se sentir rejeitado, se sentir traído. Só que isso que a gente teme não pode determinar a nossa ação. Porque se a gente determina a nossa ação por causa desse sentimento, a gente está sendo controlado por esse sentimento. Quando a gente começa a dar um tempo, ah, mas e se acontecer? E se a pessoa terminar comigo? Você não vai morrer só porque alguém terminou com você. Você pode aprender a digerir esse sentimento de alguém ter terminado com você, até porque são todas crenças. A gente precisa aprender a lidar com essas crenças. Qual é o problema de uma pessoa terminar com a gente? Ah, mas eu me sinto rejeitado, eu me sinto pequeno. Porque, então, são crenças. A gente aprendeu essas crenças em algum lugar. A gente precisa aprender a lidar com essas crenças. Porque aí sim a gente vai podendo aprender a vivenciar uma relação de mais longo prazo. Relações de longo prazo exigem a capacidade de sustentação de determinadas emoções desconfortáveis. Se a gente não aprende isso, a gente não consegue realmente ter um vínculo duradouro com as pessoas que a gente gosta. Então, se fez sentido para você, se inscreve aqui no canal, deixa o seu comentário, deixe o seu like e, claro, compartilhe esse vídeo, clica no compartilhar, vai naquele grupo de WhatsApp, vai para aquela pessoa que você gosta, que você conhece. Compartilha, porque assim você ajuda mais pessoas a conseguir acessar esse conhecimento, acessar essas informações e poder refletir sobre o próprio comportamento para, no dia a dia, ter uma relação mais saudável. E assim, né, eu me despeço de você, agradeço profundamente a sua presença, agradeço profundamente a Divina Consciência Manifestadora de tudo que é, agradeço o seu superior e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.